Há 20 anos, um cientista inglês chamado Tim Berners-Lee sonhou com uma nova maneira de professores e pesquisadores trocarem informações ao redor do mundo. Ele mal sabia que essa ideia dele, em princípio restrita ao meio acadêmico, cresceria a ponto de ter mais de 200 milhões de sites, mais de 1 trilhão de URLs e quase 2 bilhões de usuários apenas 2 décadas depois. No início, tudo era diferente. O backbone entre Brasil e Estados Unidos era de 9 kbps, ou seja, hoje uma linha telefônica oferece 6 vezes mais velocidade do que toda a ligação entre os dois países no final da década de 1980. Hoje não dá para fazer nada com isso, quer dizer, nenhuma pessoa, ninguém se contentaria com isso, era o backbone nacional. Mas aqui, texto é muito econômico comparado com imagem. Dizem que a imagem vale 1000 palavras e deve valer mais de 1000 palavras. Então, na época a gente achava que inclusive o texto ia atravancar completamente a rede, a imagem iria atravancar completamente a rede e nós íamos perder condição de transferir informação de um lado para o outro, quando apareceu a web, 93, por aí. Por sorte, nessa época também, os meios de comunicação melhoraram muito. Por exemplo, no Brasil, a comunicação entre estados era feita por micro-onda de superfície, torres com rádios de micro-onda que a Embratel operava e que cobriam a costa do Brasil. É muito difícil obter banda nessa estrutura. Quando apareceu fibra óptica, aí sim a coisa muda, porque fibra óptica é infinitamente maior do que micro-onda de superfície. Então, com isso, nós nos provamos enganados. Quer dizer, na verdade, foi possível ter imagem e é possível ter vídeo. Certamente, se alguém perguntasse nos anos 95, 96, era possível um site como o YouTube, a resposta unânime seria não. Em março de 1993, a Fundação de Ciências dos Estados Unidos decidiu que a rede não estaria mais restrita às instituições acadêmicas. Um mês depois, a tecnologia já estava disponível para quem quisesse utilizar. A internet inicialmente não tinha toda o componente web nela. Tinha correio eletrônico, tinha sites para FTP, quer dizer, lugares onde você baixava arquivos, tinha Telnet, que era um jeito de entrar numa máquina e usar a máquina remotamente, mas não tinha a coleção de sítios que nós vemos que surgiram com a World Wide Web, com HTML e HTTP. Com 5 anos de existência, a internet já chamava a atenção dos, digamos assim, mais nerds. Quem viveu essa época se lembra do Mosaic, o primeiro navegador disponível no mercado. Ele era o boom da internet. De 130 sites no mundo inteiro em 1993, a rede saltou para mais de 12 mil no ano seguinte. Aos 10 anos, ou seja, em 1999, a internet já era conhecida pela maior parte da população. Os browsers mais modernos naquela época, o Netscape e o Internet Explorer, já conseguiam exibir áudio e vídeo. JavaScript e controles ActiveX começavam a surgir. Era também o início do que hoje se tornou quase um monopólio na rede. Surge o Google na Califórnia. O Google conseguiu implementar isso numa escala muito grande. Eu me lembro que na época do Alta Vista, uma varrida na rede, eles anunciavam que levava por volta de 15 dias por aí. Quer dizer, o que eles encontravam na rede podia ser 15 dias velho, porque era difícil varrer uma rede do tamanho da internet já naquela época. Imagina uma internet muito maior e o Google consegue varrer isso em um dia. Quer dizer, de um dia para o outro você já tem as informações no buscador. Então, eles conseguiram dar muito poder ao processamento, fazendo esse processamento que é chamado processamento em nuvem, né? Cloud Processing, milhares e milhares de computadores ligados entre si, e nenhum deles sendo importante, quer dizer, podem cair dezenas deles que ninguém nota, e esse conjunto dá um poder de computação muito grande, e com isso eles conseguem fazer um serviço bastante eficiente. O crescimento era exponencial. Em 2004, aos 15 anos de existência, a internet passou a servir de base para as compras online. Apesar de sites como o eBay e Amazon já existirem desde os anos 90, foi nessa época que eles anunciaram o primeiro saldo positivo em suas finanças. As pessoas começaram a confiar na rede, utilizando-a inclusive para serviços bancários com frequência. Uma outra mudança foi a maneira como as pessoas passaram a interagir umas com as outras por meio da internet. Era o início das redes sociais. Orkut, Facebook, MySpace. E com o crescimento dos blogs, as pessoas começaram a ter o hábito de prover conteúdo, ao invés de apenas consumi-lo. A internet já foi criada colaborativamente. Em geral, tudo que se encontrava na rede estava aberto para você poder alterar, contribuir e melhorar. Então, eu acho que a Wikipedia é, digamos, o corolário disso. É o coroamento de uma tendência de você ter boas ações de uma porção de gente gerando um conteúdo bastante útil. Agora, aos 20 anos, a internet é parte integrante da vida das pessoas. Afinal, você consegue se imaginar sem ela?
As conexões estão cada vez mais largas. Hoje, no Brasil, já há empresas oferecendo até 100 MB de velocidade. Isso significa, obviamente, a possibilidade de oferecer cada vez mais conteúdo multimídia. Só o YouTube recebe 15 horas de vídeo a cada minuto. Você consegue imaginar isso? E a internet está cada vez mais saindo dos computadores e partindo para os dispositivos móveis. O próximo passo de tudo isso fica até difícil imaginar. Em breve o seu Twitter não vai ser você avisando o pessoal que você vai num determinado bar hoje à noite, mas vai ser sua geladeira avisando que acabou o estoque de cerveja, que você precisa providenciar mais. Então, você vai receber um tweet da geladeira dizendo, olha, providencie, e você vai mandar um tweet para o supermercado dizendo, eu quero mais 2 caixas de cerveja, que a minha lá em casa esgotou-se. Então, eu acho que o próximo passo é talvez essa interação entre objetos. Então, estão dizendo aí a internet das coisas. Agora que você já conhece a história da rede, que tal passear pelo seu passado? Este site aqui, o Wayback Machine, te permite visualizar todo o histórico da internet. Basta digitar um site e escolher uma data para ver como ele era naquela ocasião. O site do Olhar Digital, por exemplo, era assim há 2 anos. Já o portal UOL teve várias caras, olha só, e anunciava o aumento do salário mínimo para R$ 260 nesse dia. Você quer brincar com o passado da internet? Bom, então acesse olhardigital.com.br e clique nessa matéria destacada em nossa home. A gente te dá o link.